Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Aí eu quero compartilhar com você este versículo, somente o versículo de número 13. Como você é bom de Bíblia, com certeza já conhece decoradamente esse texto, já encontrou, e você pode compartilhar esse texto com mais alguém. Você pode, inclusive, referendar para outras pessoas, para outros amigos, pode colocar para que outras pessoas também estejam sendo abençoadas com a leitura e a explanação desse texto. O texto diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, se o sal se tornar insípido. Eu quero pensar com você nesta noite sobre o tempero do mundo. Vamos agradecer ao Pai pela leitura da palavra. Ó Deus, que felicidade podermos ler a Tua palavra, mas pedimos que no nome de Jesus, aplique esta palavra, coloque esta palavra em nossos corações. Somente o Teu Espírito, o autor dessa palavra, tem condições de colocar no nosso interior aquilo que está dentro do Teu coração. Por isso, Senhor, dissipa toda treva agora, repreende, Senhor, toda seta e todo empecilho, repreende, ó Deus, toda e qualquer distração, repreende toda e qualquer coisa que esteja se antepondo, Senhor, à Tua palavra, para que ela possa chegar aos nossos corações. Pois assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu pensar com você, por alguns instantes, eu quero ser rápido, mas eu quero pensar sobre tempero do mundo. Qual é o melhor tempero? Para você que gosta de cozinha, você que gosta de executar algumas receitas, você que gosta de culinária, com certeza você conhece uma infinidade de temperos, você conhece muitas coisas que tornam o alimento muito mais saboroso. Com certeza alguns temperos trazem saúde ao alimento, e alguns temperos, alguns condimentos podem trazer até alguma coisa que não seja tão saudável para aquele que absorve. Mas eu quero pensar com você sobre o tempero do mundo à luz da palavra de Deus. E eu quero desafiar você nesta noite a se tornar verdadeiramente o tempero do mundo, o tempero que o mundo precisa, o sal dessa terra. É interessante que, se você observar o capítulo de número 5, as bem-aventuranças, os versículos anteriores, desde o versículo 3 até o versículo 12, você vai encontrar Jesus falando sobre o caráter do cristão. Jesus falando sobre características intrínsecas da vida do cristão, coisas particulares que infalivelmente precisam ser demonstradas pela vivência de alguém que conhece o Senhor Jesus Cristo, de alguém que leva a sério um relacionamento com Deus, alguém que reconhece que não está neste mundo apenas por estar, mas que tem um objetivo, que algo fora criado a seu respeito, uma expectativa nos céus fora criada quando você nasceu, para você que verdadeiramente tem a palavra de Deus como um grande desafio a ser vivenciado, um grande desafio para ser o modelo de vida que Deus quer impregnar na sua história. Eu quero desafiar você nesta noite a se tornar o tempero do mundo. No versículo de número 13, quando Jesus diz: vocês são o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Jesus, ele mostra como deve ser vivida essa nova natureza. Que natureza?
Aquela natureza que ele falou nos versículos anteriores, eu quero te incentivar a ler os versículos anteriores, comece do versículo 1 até o versículo 13, 14. Jesus, ele fala dessa natureza quando ele fala de alguns atributos que precisam com muita naturalidade serem exibidos por alguém que anda com Cristo, para que a partir do momento em que conheçamos quem nós somos, tenhamos em consideração, levemos em consideração aquilo que devemos ser. Primeiro, Jesus fala de coisas que nós somos, de características que temos como cristãos, para depois dizer o que nós devemos ser. E o que é que Jesus começou a mostrar que nós somos? Os versículos anteriores, Jesus começou a falar que o cristão verdadeiro é aquele que é pobre de espírito, e pobre de espírito não aquele que tem pouco do espírito, mas aquele que é humilde, aquele que verdadeiramente exibe na sua vida, no seu dia a dia, um senso de humildade, e esse senso de humildade o faz parecido com o Filho de Deus. Ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a Deus. Ele diz assim, olha, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados são aqueles que são injuriados, caluniados, aqueles contra quem é levada alguma mentira, aqueles cuja vida está sendo afetada pela mentira de outras pessoas. Ele começa a falar sobre misericordiosos, ele fala de mansos, ele fala de pessoas que verdadeiramente trazem traços do reino celestial aqui na terra. Quando Jesus disse, vocês são o sal da terra, Jesus estava falando da nossa função no mundo, e ele está falando de uma função a ser vivenciada por aqueles que verdadeiramente já têm aquelas características, mansos, humildes, misericordiosos. Ele não está falando para pessoas que ainda estão sem se apropriar de tais características. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: olha, você agora está prestando um vestibular para uma determinada área específica, mas para que você ingresse numa determinada faculdade, numa universidade, você precisa ter tido pelo menos o fundamental e o médio. Não tem como você chegar a uma faculdade sem ter aprendido a ler e escrever. Jesus estava dizendo, ler e escrever são atributos de quem quer chegar um pouco mais adiante. Conhecer um pouco de matemática, de história, da língua portuguesa, de outras línguas, de ciências, de comunicação, são atributos de pessoas que querem chegar um pouco mais adiante, pessoas que querem chegar mais longe diante de um curso ou de uma área específica numa vida profissional. Jesus estava falando de uma vida ministerial, Jesus estava falando de vida espiritual, quando ele diz, olha, vocês são o sal da terra. Viver o cristianismo não é viver isolado do mundo. Acreditava-se, grandes estudiosos, grandes pensadores no passado, acreditavam que o século XX seria o século de uma modificação completa e irrestrita. Acreditava-se que o século XX seria o século em que as pessoas conheceriam muito mais a mente humana e as pessoas se tornariam muito mais humanas ou humanizadas. As pessoas seriam mais sensíveis, as pessoas seriam mais equilibradas e as pessoas agiriam em todas as situações da vida com maior equilíbrio. E não foi isso que a gente viu acontecer no século passado, no século XX. A gente chegou no século XXI, e dentro do século XXI, nós começamos a ver um horizonte que, se o sal da terra se tornar insípido, cada vez mais o mundo não vai ser temperado, o mundo não vai sentir o sabor do reino de Deus na terra, o mundo não vai poder conviver com
experiências marcantes com Deus, se o sal da terra se tornar insípido. Tem pessoas que caem nos dois extremos. Tem pessoas que, por se tornarem cristãs, elas rompem suas amizades com todas as outras pessoas que não são cristãs. E isso é, antes de tudo, antibíblico. O sal, ele não faz nenhuma diferença se ele estiver dentro do saleiro. O sal, ele precisa fazer a diferença dentro dos alimentos, dentro de outras substâncias, dentro ou em contato com substâncias diferenciadas. Não podemos viver nesse mundo como se estivéssemos dentro de uma bolha, enclausurados, como se fôssemos os únicos corretos no mundo, os melhores do mundo, como se fôssemos especiais, como se fôssemos pessoas intocáveis, pessoas, segundo a palavra de Deus, quando fala dos heróis da fé, pessoas das quais o mundo não é digno. Não é por essa vertente. Viver o cristianismo não é se isolar do mundo, mas viver o cristianismo é, antes de tudo, já que temos a obrigação de sermos misericordiosos, bondosos, complacentes, mansos, nós temos também a obrigação de nos tornarmos sal da terra. O sal, ele não deixa a carne apodrecer. Algumas pessoas que estão me ouvindo agora sabem que hoje mesmo você pode encontrar em qualquer supermercado, em qualquer ponto de venda, você encontra algumas carnes chamadas de salgados. A carne seca, carne de porco e outros salgados que são sustentados, outras coisas que são sustentadas pela presença do sal. O sal, ele é terapêutico, ele também é conservador. Quando Jesus diz, vocês são o sal da terra, Jesus está dizendo, vocês não podem deixar o mundo apodrecer. Olha que coisa interessante. Quando ele nos chama a responsabilidade para sermos o tempero do mundo, o sal da terra, é que nós não podemos deixar o mundo apodrecer. Cada vez mais o mundo está putrefato, cada vez mais o mundo está envolvido com o pecado, cada vez mais as pessoas estão se distanciando, não simplesmente socialmente das pessoas, como agora no período da pandemia, mas as pessoas estão afastando os seus corações de outras pessoas. A maldade está imperando na vida das pessoas. O sal, ele não deixa a carne apodrecer, porque a partir do momento que o pecado entrou no mundo, os micróbios da maldade surgiram juntamente com o pecado. E esses micróbios, eles começam a contagiar, a contaminar. Se uma carne salgada não for muito bem salgada, se ela não for muito bem temperada com sal, se uma parte dela não receber sal, aquela parte que não recebeu sal, ela vai apodrecer. Jesus estava dizendo, olha, Jesus estava falando para um mundo que já vivia em pecado, para pessoas que estavam no mundo, que já estavam rodeadas pelo pecado. Jesus estava falando para os apóstolos, para os discípulos, Jesus estava falando para a sua igreja, estava falando para servos que viviam em um mundo cheio de pecados. Pessoas que também eram pecadoras. Jesus estava dizendo, olha, vocês não podem deixar aquilo que fora criado para ter vida, vocês não podem deixar o mundo apodrecer. Eu estou confiando nas mãos de vocês a saúde do mundo. Olha que grande responsabilidade o Senhor tem dado a mim e tem dado a você. Daí cai por terra aquele pensamento que muitas pessoas permitem que ele esteja se apresentando na sua vida de quando em quando, e às vezes quase sempre. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. A vida não é sua. A vida não é sua.
Se a sua vida é sua, ela ainda não foi colocada como altar de adoração à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Se a vida é sua, Jesus ainda não se tornou o dono dessa vida. Se a vida é sua para você manipular, para você manobrar, para você decidir todos os seus desejos e intenções do coração, a Bíblia diz que mais enganoso que todas as coisas é o coração humano. Se o seu coração, se a sua vida não estiverem no altar do Senhor, você nunca será sal da terra, nunca será tempero para o mundo. Eu disse que há pessoas que caem para os dois antagonismos, pessoas que partem para as duas extremidades. Umas que se isolam de tudo e de todos, depois que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, se acham na obrigação de se sentirem plastificadas, elas precisam ser agora impermeáveis, elas já não podem mais contactar com ninguém, porque parece que todas as outras pessoas são pecadoras, e todas as pessoas são indignas aos seus olhos, e isso não é a função do sal. Essa não é a função do sal. A função do sal é mostrar a sua presença, independente da situação. A função do sal é ser sal se estiver no saleiro, sal se estiver no açucareiro, junto ao açúcar, o sal continua sendo sal. Se estiver na carne, se estiver em qualquer um outro alimento, o sal continua sendo sal. O sal, ele não pode deixar os micróbios da maldade contagiar a ponto de trazer ou levar ao óbito aquele ser que fora criado à imagem e semelhança de Deus para viver o melhor de Deus também nessa terra. Nós fomos chamados por Deus para vivermos o melhor de Deus nessa terra, sim, o melhor, não o mais agradável, o melhor. Há uma grande diferença entre o que é bom e o que é agradável. Muitas vezes as pessoas não querem se tornar sal da terra, porque não é agradável se tornar sal. Porque o sal, ele tem uma postura, independente se na água, independente se isolado, independente se em qualquer uma outra substância, ele continua sendo sal. E a sua presença é tão forte, que mesmo diante dos metais, o sal mostra a sua presença. Pessoas que moram à beira da praia, as pessoas, por conta da salinidade, as pessoas terminam perdendo com mais facilidade objetos metálicos, geladeira, micro-ondas, ar-condicionado. As pessoas terminam percebendo que há um desgaste maior por conta da presença da salinidade, por conta da presença do sal. O sal, onde ele chega, ele marca presença. A outra extremidade é que enquanto uns se afastam de tudo e de todos, há outros que se misturam de uma forma tão profunda que ao invés de ceder sabor, passar sabor, tomam o sabor do mundo. Há um alimento, todo mundo conhece, que é sem gosto, o chuchu. E o chuchu, ele vai pegar o sabor daquilo em que ele estiver inserido. Se você colocar o chuchu dentro da carne, ele vai ter gosto de carne. Se colocar dentro do feijão, também. Se colocar dentro de caldo de cana, ele vai ter gosto de caldo de cana. Ele absorve com muita facilidade aquilo que está ao seu redor. O pecado trouxe o elemento da malignidade sobre a vida do ser humano. E essa malignidade cresceu de uma forma tão grande que o próprio Deus resolveu dar um basta na malignidade quando ele mandou o dilúvio. Você sabe por que Deus mandou o dilúvio? A Bíblia diz porque a maldade cresceu no coração do homem. O homem se tornou tão intransigente, o homem se tornou tão duro contra Deus, o homem se tornou tão insensível que aprove a Deus salvar apenas Noé e a sua família e destruir todo o restante da humanidade. Eu encontro Gênesis capítulo 6, meia dúzia, versículo 3, dizendo assim: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele
também é carne. Deus estava dizendo: eu não vou estar contendendo, brigando com o homem o tempo todo, porque o coração carnal, ele só vai se inclinar para as coisas carnais. A Bíblia diz que as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. As coisas espirituais, elas só são compreendidas à medida em que as analisamos de forma espiritual. O sal, ele é diferente do material ao qual ele é aplicado. O sal, ele precisa exercer todas as suas virtudes pelo fato de ele ser diferente. Você não precisa ser aquilo que algumas pessoas vão chamar de Maria vai com as outras, ou o que alguns cientistas vão chamar de laissez-faire. Você não deve ser aquela pessoa que simplesmente é manipulada pelas outras pessoas. Também não deve ser aquela pessoa que tem prazer em manipular as outras pessoas. O sal, ele em demasia, ele estraga o alimento. Quando, ao invés de influenciar, as pessoas passam a querer exercer um poder dominador, manipular as outras pessoas, o sal perdeu a sua função. Possivelmente você que cozinha, em algum momento da sua vida, em alguma situação, você colocou um pouquinho de sal a mais do que o que deveria. E você percebe que quando há uma porção de sal a mais, acima do necessário, o alimento se torna difícil de ser ingerido. Se somos o sal, Jesus não disse que nós temos o sal, nós somos o sal. Essa é a diferença. O sal é diferente. Jesus está dizendo: vocês precisam ser diferentes. Não é que vocês apenas têm a diferença. Se bem que isso é a verdade, porque a diferença chama-se Jesus, chama-se o Espírito Santo de Deus, chama-se as virtudes de Deus, chama-se a misericórdia de Deus na vida daquele que verdadeiramente compreendeu o seu papel. Mas a Bíblia diz, Jesus fala: vocês são o sal da terra, e não apenas vocês contêm o sal da terra. Vocês são o sal da terra. É a vida de vocês que precisa dar sabor. As pessoas precisam olhar para vocês e terem esperança. As pessoas precisam olhar para vocês e terem satisfação, terem alegria, terem paz de espírito. As pessoas precisam olhar para vocês e começarem a glorificar a Deus. Jesus falou isso quando diz: é assim que os homens vejam as vossas boas obras, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As nossas obras, as boas obras, precisam sobressair, porque as nossas obras são consequências daquele que nós somos. Mas eu quero caminhar para o final. A função do cristão é impedir a putrefação do mundo, e não simplesmente trazer rigidez. A função é impedir a putrefação e não apenas trazer saúde. Jesus está falando de algo muito mais profundo. Se eu pego uma determinada carne e eu preparo a carne agora, coloco com todos os ingredientes e coloco essa carne no fogo, eu preciso de uma quantidade pequena de sal para dar sabor àquela carne. Mas se eu quero conservar a carne, se eu não vou utilizar a carne de imediato, a quantidade de sal que eu vou usar sobre aquela carne é muito maior. O que Jesus está dizendo quando ele diz: vocês são o sal da terra, é que vocês precisam penetrar no mundo, vocês precisam entrar no mundo de uma forma tão coerente, tão profunda, que simplesmente vocês eliminem a condição de o mundo se auto-apodrecer. Jesus estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: vocês são, não é que vocês têm a condição, vocês são a condição. Vocês são a condição para entrando no mundo, o mundo possa ter
a vida restaurada, o mundo possa não caminhar mais para a putrefação, mas a vida tenha, além da rigidez, além da saúde, a vida também tenha um contentamento, a vida agora tenha, o mundo agora tenha um sabor diferenciado. Não é só curar as feridas, mas não permitir que se apodreça o que foi criado para viver. Não é só curar as feridas. Tem pessoas que vivem só de curar feridas. Você já percebeu que há pessoas que dizem assim: olha, se eu te machuquei, você me perdoe. Ora, eu não sei quando eu machuquei alguém. Se eu te machuquei, ou seja, eu já nem percebo mais quando eu machuco, eu já nem percebo mais quando eu firo, e quando essa insensibilidade já está em mim, como sal, eu estou me tornando insípido, eu já não estou exercendo o meu papel. Sem o cristianismo, a vida não tem sabor. É por isso que muitas pessoas estão buscando nas drogas, no sexo ilícito, buscando nas coisas erradas do mundo, um sabor para a sua vida. Pessoas que estão procurando uma razão, pessoas que querem, diante de um mundo que está mergulhado no pecado, que está apodrecido no pecado, um mundo que cada vez mais, quando olhamos em todas as direções, nos decepcionamos com tudo e com todos. As pessoas querem uma resposta, as pessoas querem algo que possa lhes trazer esperança, algo que possa lhes trazer sabor à vida. E Jesus disse que esse sabor, essa esperança, esse sal, é você, sou eu, é o cristão, é o tempero do mundo. Para concluir, vocês são o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se tirar o cristianismo dos cristãos, se tirar o efeito da graça de Deus na vida daqueles que receberam essa graça, como que outras pessoas poderão receber também a mesma virtude do Espírito Santo? Como outras pessoas conhecerão o poder salvador, restaurador, perdoador do Espírito Santo de Deus sobre suas vidas, se o sal da terra for insípido? E a Bíblia diz que aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Ou seja, para concluir, eu e você precisamos pregar a palavra, eu e você precisamos viver a palavra, e esse pregar a palavra não é apenas pronunciar a palavra, mas esse pregar a palavra é viver de uma forma tão intensa, que as pessoas, ao olharem para cada um de nós, ao olharem para os nossos exemplos, elas possam ter a plena convicção de que há esperança para elas, porque não éramos melhores que elas, não somos melhores do que elas, mas temos alguém em nossas vidas que nos faz diferenciados, e este alguém diz que nós somos o tempero do mundo. E eu quero orar por você. Talvez você esteja como um sal tão refinado, mas tão refinado, com tantas outras propriedades, misturado com tantas outras coisas, que o seu sabor já esteja bem longe. Talvez aquela empolgação, aquela alegria de servir ao Senhor, já não está dentro de você, você já não percebe dentro de você, mas a palavra de Deus diz que você é o sal da terra, você é o sal da terra. Creia que Jesus confiou em você, ou a você, ser sal da terra. Vamos orar. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, recebe nossa gratidão e nosso louvor. Senhor, nós te louvamos porque nos confiaste a característica de sermos o sal da terra. Ó Deus, que toda a terra, que todos os homens possam nos ver como servos fiéis, como pessoas que, feitas à imagem e semelhança do teu santo Filho, pessoas, ó Deus, lavadas no sangue do Senhor Jesus Cristo,
pessoas limitadas, pessoas, ó Deus, carentes da Tua presença, mas pessoas, ó Deus, escolhidas por Ti, pessoas, ó Deus, tocadas pelo Teu Espírito. Ó Deus, move nossos corações de modo que possamos tocar em outros corações pela nossa vivência. Ó Deus, dá-nos a ousadia de sermos pedras vivas, edifícios vivos, de sermos representantes sinceros da Tua palavra, do Teu Evangelho aqui na terra. Pois assim oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.